Cada órgão do corpo é dotado de propriedades específicas. Sabemos, por exemplo, que o cérebro acumula certas substâncias químicas. Se uma dessas substâncias, previamente marcada por um isótopo radioativo, for injetada no sangue do paciente, ela se concentrará no cérebro. O mesmo vale para todos os órgãos. Basta injetar um produto que se concentre no órgão visado. O órgão ficará visível graças a uma câmera sensível às radiações. A câmera faz uma rotação completa em torno do paciente, podendo tirar até 128 fotografias. Em seguida, os dados são passados para um computador que armazena todos os parâmetros do órgão. Com isso, é possível introduzir na memória do computador uma imagem em 3 dimensões do órgão estudado. A partir desses dados tridimensionais, o médico pode ver na tela imagens em cores do órgão, visto sob o ângulo de sua escolha. Assim é possível localizar um tumor, estudar a distribuição do sangue no cérebro e, eventualmente, até curar uma lesão. Esse método de investigação não apresenta riscos ao paciente. Os átomos radioativos injetados em seu corpo emitem apenas uma radiação muito fraca e são rapidamente eliminados pela urina e pelas fezes. São imagens espetaculares, com certeza. Mas o mais importante é que o método permite verificar o funcionamento do corpo humano sem recorrer à cirurgia. Não é apenas o diagnóstico médico que pode se beneficiar da energia nuclear. A conservação de alimentos é outro setor que um dia poderá recorrer à radioatividade controlada. A conserva é uma tradição. Isso acontece em vários países. É um dos meios mais antigos de preservar as frutas e os legumes colhidos anualmente. É claro que as batatas e as cenouras podem ser mantidas numa câmara frigorífica. Mas já os tomates, se quisermos guardá-los por meses, é melhor fazer molhos ou ketchup. Já faz alguns anos que tem sido experimentada uma nova técnica de conservação de alimentos, a irradiação. Ela consiste em expor os alimentos à ação de raios ionizantes. Estes raios atravessam os alimentos, mas sem deixar nenhum sinal de radioatividade. Com isso, eles matam os insetos, destroem os parasitas e eliminam os micro-organismos responsáveis pela deterioração dos alimentos. Podem, inclusive, inibir a germinação dos legumes raízes, como as batatas, ou retardar o amadurecimento de certos frutos. A irradiação alimentar vem sendo estudada há 40 anos, mas não é muito divulgada. Pesquisas demonstraram que a irradiação destrói certas vitaminas e afeta o valor nutritivo dos alimentos. É difícil formar uma opinião. O congelamento também altera a estrutura dos alimentos. E os produtos químicos de conservação nem sempre são inofensivos. O Japão, Israel e a antiga União Soviética já autorizaram a venda de alimentos irradiados. Mas em vários outros países, eles ainda estão em fase de pesquisa e experimentação. Mas antes que os alimentos irradiados cheguem às prateleiras do supermercado, não seria melhor saber um pouco mais sobre a irradiação? Frutas e legumes que se mantêm frescos por vários dias. Aves sem nenhuma bactéria patogênica. Alimentos com menos conservantes. Tudo isso é possível graças à irradiação. Usada há 25 anos na esterilização de produtos medicinais, a irradiação começa a se difundir para fins de salubridade e conservação alimentar. Num centro de irradiação alimentar, os alimentos são colocados numa câmara com paredes de concreto de 2 metros de espessura.
É no interior dessa câmara que se encontra a fonte de irradiação. A irradiação consiste em expor os alimentos a uma fonte radioativa, como o cobalto-60, que emite raios gama. Quando atingem micro-organismos, como as bactérias, esses raios desorganizam completamente sua estrutura interna. Ao atingir as células bacterianas, os raios gama expulsam os elétrons dos átomos das 4 moléculas que formam a cadeia de DNA: a timina, a citosina, a guanina e a adenina. Um dos efeitos é a quebra das ligações entre as moléculas. Divididas em vários pontos, as moléculas de DNA se tornam inoperantes. A bactéria não pode mais se reproduzir e acaba morrendo. Os raios gama agem de outro modo nos micro-organismos. Quando atingem as moléculas de água, eles as transformam em radicais livres. Os radicais livres são fragmentos de moléculas que destroem as células dos micro-organismos que estão próximos. São encontrados em estado natural em todos os organismos vivos e são chamados de radiolites, porque se formam após uma exposição aos raios gama. Os radiolites têm uma vida muito curta e são aparentemente inofensivos. Ao destruir os micro-organismos indesejáveis, a irradiação interrompe o processo de degradação dos alimentos, prolongando seu período de conservação. Para cada alimento é preciso determinar a dose que permite a melhor conservação possível. A dose ideal é obtida pela exposição do alimento a diferentes tempos de irradiação. A irradiação também pode afetar a estrutura do alimento. Ao expor uma batata, por exemplo, aos raios gama, as moléculas de DNA responsáveis pela divisão celular são quebradas, interrompendo o processo de germinação. Depois da irradiação, o gosto e a textura dos alimentos são avaliados em laboratório. Um alimento irradiado não precisa de uma quantidade grande de conservantes químicos. Também é possível eliminar diversos organismos patogênicos, como a salmonela, que contamina as aves, ou a triquina, que afeta o porco. No corpo humano, esses organismos patogênicos podem causar doenças sérias e até a morte. Graças à irradiação, os riscos de doença e de infecção podem ser bastante diminuídos. Assim, os alimentos irradiados oferecem vantagens reais para os indivíduos com sistema imunológico debilitado e para a população em geral. A irradiação destrói, no entanto, grande parte dos elementos essenciais dos alimentos, como as vitaminas A, B6, B12, C e E. Mas o cozimento, os conservantes e o congelamento destroem igualmente diversos elementos nutritivos. São inúmeras as possibilidades de utilização da irradiação alimentar, embora a técnica ainda seja controvertida. Quando a irradiação não despertar mais suspeitas, ela poderá ser aplicada na maioria dos alimentos de largo consumo. Os alimentos irradiados serão então identificados por uma sigla adotada internacionalmente. Do ponto de vista científico, a irradiação é aceita como uma solução confiável para os problemas da preservação de alimentos. Vários grupos de pesquisadores em todo o mundo chegaram à mesma conclusão. Mas a última palavra sobre isso, com certeza, é sua. ZYB 851, Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas. Amanhã,